Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém. Estamos num congresso de jovens com o tema tremendo, até que o Senhor venha. Queridos, e o que eu quero que você comece a entender comigo hoje é que quando nós falamos até que o Senhor venha, nós estamos falando de avivamento. Estamos falando de avivamento, amém? Amém. De avivamento nós ouvimos, glória a Deus. Glória a Deus. A administração não se envergonha, não se acana. Pode agradecer ao Senhor, falar glória a Deus, exaltar a Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Amém? Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar ministrando a palavra dEle, porque se não fora por Ele, eu não poderia fazer nada. Agradecer a minha família, que é a base e o respaldo do meu ministério, minha esposa, a pastora Luciene, meus filhos, Leonardo, David, Miriam Raquel, minha nora, Maria Eduarda, que me acompanha essa noite, os meus queridos irmãos da Igreja de Cristo Renascer, em especial a minha querida pastora, que está ali meio escondidinha, né? A pastora Maria Conceição, a qual nós amamos muito. Agradecer meus amigos Rubens e Carol pelo convite, o privilégio de estar abrindo esse congresso hoje, que com certeza serão dias, como eu falei, de avivamento. Depende só de você, querer receber de Deus o que Deus tem para fazer e tem para te entregar nessa noite, e nas outras noites, nas outras ministrações. Amém? Muito obrigado pelo convite, pastor João e pastora Célia, por mais uma vez nos confiar o altar para estarmos ministrando. Se coloque de pé. Vamos fazer uma leitura do texto, não é o texto base. Se você puder colocar, irmãos, eu peguei uma Bíblia, queridos, que tem uma letra mínima. E já ao avançar, né, dos meus verões, não permite eu conseguir enxergar bem aqui. Então, para não ter erro na leitura, Daniel capítulo 1, por favor. Abra sua Bíblia aí, você que está com sua Bíblia. No livro do profeta Daniel, capítulo 1. Vamos estar lendo o verso 3 ao 5 e depois o 8. Daniel, capítulo 1, verso 3 ao 5 e depois o verso 8. Amém? Amém. Diz assim, Daniel, capítulo 1, verso 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, o que lhes ensinasse as letras e a língua dos... E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. Verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que se lhe permitisse não se contaminar. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos ao Senhor nessa noite, meu Deus. Pai amado, eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, os filhos do Senhor. Pai querido, que agora, nesta noite, o Senhor possa tomar cada um deles na tua mão. Deus querido, trazendo o agir, o fluir do Senhor, o manifestar do teu Espírito Santo. Pai, que a palavra do Senhor possa falar ao coração de cada um, de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que cada um precisa ouvir e da forma que precisa ouvir. Deus, que a partir deste momento o Senhor seja entronizado e que a vontade do Senhor seja manifesta neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, em nome de Jesus. Como eu falei no livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 11, diz: venho sem demora. É isso mesmo? Apocalipse 3, 11 diz: venho sem demora. Mas os irmãos que organizaram este congresso
preferindo trazer uma interpretação mais ampla, onde diz, até que o Senhor venha. Queridos, quando você diz até que o Senhor venha, isso implica uma condição, até que o Senhor venha. Mas essa condição também ela implica em ação. Porque até que Ele venha o quê? Até que Ele venha eu vou estar fazendo o quê? Até que Ele venha eu preciso do quê? Até que Ele venha o que vai acontecer? Então é uma condição associada a uma ação. E essa condição, ela é determinante para aquilo que nós queremos no nosso amanhã, para aquilo que nós queremos no nosso porvir, para aquilo que nós queremos na nossa vida futura, quando nós encerrarmos a nossa jornada aqui na terra, iniciarmos a nossa jornada no céu, até que Ele venha. Então, através da vida desses 4 jovens, nós lemos esse texto aqui, eu quero mostrar para você que muitas coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida, precisam ser mudadas, para que nós realmente possamos dizer, até que Ele venha. Até que Ele venha. Porque só pode dizer isso, queridos, quem está preparado para esse momento. Não adianta você ler e falar e cantar e dizer que são os 4 ventos, até que Ele venha, mas se você não está pronto para receber aquele que vai chegar, o noivo, não vai adiantar nada. Você vai ter feito, vai ter caminhado e vai ter andado em vão. Você já ouviu aquela expressão que diz assim, que a pessoa nadou e morreu? Aonde? Aonde ela queria chegar? E acabou morrendo onde ela queria chegar. Que triste fim para essa pessoa. Mas quando nós não entendemos aquilo que nós estamos fazendo aqui nessa terra e a forma que nós caminhamos, infelizmente, quando chegar aquele dia que nós estivermos diante do Senhor, a nossa sensação vai ser que nós nadamos e morremos na praia. Porque até que Ele venha, era simplesmente uma frase bonita, era simplesmente o slogan de um congresso, mas não era uma realidade na minha vida. E ela precisa ser realidade na nossa vida. Como o pastor João falou aqui, a Bíblia é bem clara, ela diz, olha, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o próprio Senhor Jesus, mas somente o Pai. Queridos, mas o interessante é que somente Deus sabendo, Jesus ainda deixou sinais, para que nós pudéssemos ficar alertas, para que nós pudéssemos ficar atentos. E eu me lembro quando eu aceitei Jesus, em 1994, não que eu sou velho, viu, filhos? Aceitei Jesus novo. Lá na igreja de Cristo Renascer, lembro que aceitei por medo, viu? Não é, pastor João? O pessoal diz que você vai por amor ou pela dor. Não, eu fui pelo medo mesmo. O meu foi dentro da situação, foi medo de ir para o inferno. Né? Já contei essa história para alguns irmãos, e foi por medo que eu aceitei Jesus. Mas desde 1994, nós escutamos falar, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Esse ano agora fez 30 anos que eu aceitei Jesus. Mas se você olhar para o tempo, se você olhar para os sinais, você vai ver que realmente agora está mais próximo do que nunca. Um dos sinais que fala, olha, quando estiver próximo, você ouvirá de guerra e rumores de guerra. Eu lembro quando eu aceitei Jesus lá em 94, para você ouvir falar de guerra, era a coisa mais fora do comum e fora do contexto e fora da normalidade. Nos últimos 2, 3 anos, nós já estamos convivendo, né, com 2 guerras na Europa, e já ouvimos falar de várias outras guerras que aconteceram, mas terminaram rapidamente. Ou seja, o tempo está passando cada dia mais rápido. Mulher consegue entender muito mais disso do que o homem, quando o Senhor Jesus fala, a vinda do Filho do Homem é comparada a uma mulher que está em trabalho de parto. As contrações, elas ficam mais longe uma da outra. Elas ficam o quê? Mais próximas até o momento que a criança nasce. E as contrações, queridos, para a volta de Jesus estão cada vez mais próximas. Elas estão cada vez mais próximas. Elas estão cada vez diminuindo um pouco mais. E nós precisamos estar atentos até que Ele venha.
para que nós não sejamos pegos de surpresa. E como eu falei, esses jovens aqui, como nós vemos nos textos, eram jovens que faziam parte da realeza de Israel. Quando Israel foi preso, cativo, levado cativo para a Babilônia, o rei da Babilônia disse: olha, separa aqueles jovens que fazem parte da realeza. Por quê? Era qualquer tipo de jovem? Aqueles jovens? Era qualquer tipo de jovem? Não. Eram jovens que eram inteligentes, estudados, vinham de boa família e tinham algo diferente dos demais. Queridos, quando você é jovem, quando você aceita Jesus, quando você está na casa do Senhor, o diabo não está preocupado em pegar aquele que está lá fora e perdido, não. Ele quer aquele que é da realeza. Entenda isso. Ele quer aquele que é da realeza. E quando você levanta sua mão e aceita Jesus, você faz parte da realeza. Porque a Bíblia diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Então Ele não quer pegar aquele que está lá fora, não, queridos. Ele quer pegar aquele que está aqui dentro mesmo. Ele quer pegar você que decidiu caminhar e viver uma vida com Jesus. Mas entenda, você decidiu por isso. A não ser que diferente de mim, você pode ter vindo pela dor. Talvez você veio pelo amor, ou talvez como eu, você veio pelo medo. Mas o fato é, você decidiu caminhar com Jesus. Você decidiu abrir mão daquilo que é mundano, daquilo que é secular, daquilo que te afasta da presença de Deus. Então entenda, queridos, quando você decidiu isso, fazer isso de livre e espontânea vontade, honre o seu compromisso com Ele. Porque você não sabe a hora que Ele vem, mas você está cantando até que o Senhor venha. Mas você leva a sua vida de qualquer forma. Você leva a sua vida se contaminando com as coisas e com os prazeres mundanos e seculares. Mas você está cantando até que o Senhor venha. Daniel, Sadraque, não é Jesus voltando aí. Não é a trombeta. Não é a trombeta aí. Bom, quem estava dormindo acordou, né? Acordei, opa, Jesus voltou e eu fiquei. Estava dormindo, estava desapercebido. Então, queridos, você decidiu caminhar com Ele. Aqueles jovens, aqueles 4 jovens, eles conheciam bem o Deus de Israel. Eles conheciam bem o Deus que servia. Eles não decidiram por decidir, mas eles sabiam aquilo que eles queriam e aonde eles queriam chegar. Agora imagine o contexto da vida deles naquele momento. Eles estavam sendo tirados da sua terra, do meio do seu povo, da onde ele estava, para ser levado para uma terra estranha, uma cultura estranha, uma cultura diferente, com pessoas diferentes daquilo que eles eram, daquilo que eles viviam. Mas eles decidiram permanecer fiel ao seu Deus, independente de tudo aquilo diferente que eles poderiam estar vivendo ou enfrentando. Eles decidiram ser fiel ao seu Deus. Queridos, o interessante é que, diferente de nós hoje, que temos várias experiências com Deus, eles eram pessoas que só sabiam do Deus de Israel por aquilo que eles ouviram os seus pais falarem, pastor João. As experiências que eles tinham eram aquelas que estavam relatadas nos pergaminhos que falavam: olha, Deus tirou o nosso povo do Egito, atravessamos o Mar Vermelho, Deus levantou coluna de fogo, Deus levantou coluna, uma nuvem. Então eles não tinham vivenciado algo de extraordinário com Deus. O que nós hoje podemos fazer todos os dias, quando nós nos levantamos pela manhã, podemos vivenciar isso. Se nós não vivenciamos, é porque nós não temos uma intimidade suficiente com Deus para viver isso. Nós não temos essa intimidade suficiente para viver isso. Nós cantamos até que Ele venha, mas não desejamos isso verdadeiramente no nosso coração. Quantos aqui querem encontrar Jesus, queridos? Você quer encontrar Jesus? Amém? Mas quando nós falamos de Jesus, eu quero encontrar o Senhor. E eu costumo falar o seguinte: olha, se Jesus não vier até mim, o que vai acontecer naturalmente, pastor? Não. Eu vou até Ele. E qual que é a única forma para mim até Ele? Bater nas botas. Não tem outro jeito.
A Bíblia diz que no céu não entra nem carne, nem sangue. Então, às vezes, você quer que ele venha, você quer encontrar com ele, mas está preso em coisas naturais. Eu estou usando isso para te dar como exemplo, para você ver que às vezes você tem vivido uma vida rasa com Deus, porque você tem se prendido a coisas naturais. Aquilo que não é lícito para quem serve ao Senhor. Eles, a Bíblia é bem clara quando ela diz: olha, existe comunhão entre a luz e as trevas? Sim ou não? Pode o profano caminhar junto com aquilo que é santo? Sim ou não? Pode uma fonte jorrar água doce e água amarga? Pode uma pessoa ou uma boca louvar a Deus e louvar ao diabo? Sim ou não? E por que muitos jovens, em seus status de Instagram e redes sociais, pela falta de música cristã, colocam uma foto por música secular? Por falta de música cristã disponível nas redes sociais. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver para aquele que não conhece a palavra. Não tem nada a ver para aquele que não vive a palavra. Não tem nada a ver para aquele que não entende a palavra. Às vezes as pessoas falam assim: ah, porque pastores, não sei se é o estilo do senhor, pastor João, mas tem pessoas que falam assim: não, porque tem pastores que é radical demais, e não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Queridos, não é ser radical, é entender a Bíblia, é entender a palavra, é aquilo que ela fala que pode, aquilo que ela fala que não pode. No mais, você está acomodando para viver de acordo com a sua própria vontade. E aí eu te pergunto, você vivendo de acordo com a sua própria vontade, tem como você ficar esperando e dizendo até que ele venha? Porque ele vai vir e você vai ficar para trás. Ele vai vir e você vai ficar aí preso nas coisas seculares do mundo. Ele vai vir e você vai, quando você abrir os olhos, já foi. Queridos, mais do que nunca, a brevidade da volta de Jesus exige santidade da nossa parte. Não tem como você encontrar com o Senhor Jesus sem santidade. Porque não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz: sem santidade é impossível você ver a Deus. Deus exige santidade só quando eu estou dentro da igreja? Só quando eu estou aqui? Não, ele exige santidade em todos os momentos da minha vida. É aonde eu estiver, é na igreja, é na minha casa, é no meu trabalho, é com a minha namorada, é com o meu namorado, é com meus pais, é na minha escola, é na minha faculdade. Deus exige santidade em todos os momentos da nossa vida. E existe lugar que nós podemos nos esconder dele? Não há lugar que nós não podemos estar, que Deus não esteja vendo. Queridos, quantos aqui hoje eu não vejo muito falar sobre isso, né, porque vocês há de convir comigo que o mundo de 30 anos atrás era diferente de hoje, né, e muitas coisas que você ouvia até mesmo, né, dentro da igreja há 30 anos atrás você não ouve hoje mais. Mas porque o senhor deve ter mais de 30 anos também de ministério, né? Tem alguém aqui que tem 30 anos, 20 anos de vida cristã? Para esses que têm mais de 20 anos e 30 anos, eu lembro que quando eu estava na igreja, assim que eu aceitei Jesus, eu ouvi uma coisa muito assim, que eu pensei durante muitos anos sobre aquilo, né? Porque quando eu aceitei Jesus jovem, né, tinha só 19 anos, então eu queria o quê? Festa, né, pastor? Queria festa, pá, 19 anos. Gente, eu vou aceitar Jesus na flor da minha mocidade, vou perder tudo aquilo que é bom. Mas, como eu falei, por medo, julguei que para o inferno seria mais pesado do que aproveitar a vida. Aceitei Jesus. Mas o que eu quero falar é que antigamente as pessoas que estavam na igreja diziam assim: olha, a pessoa, né, naquele último momento, se ela arrepender, mesmo se ela viver uma vida toda torta, naquele último momento que ela arrepender, ela se arrepende e vai para o céu. E às vezes aquelas pessoas desviadas se pegam muito isso. Ah não, porque eu ouvi lá na igreja
que mesmo estando desviado, se eu arrepender no último momento, eu vou para o céu. Queridos, não confie no último momento. Eu falo para você que por experiência própria, quase eu tive meu último momento e não consegui nem falar, Jesus me salva. Por experiência própria, quase que eu tive meu último momento e nem vejo. O filho de um apóstolo, conhecido nosso, rapaz jovem, 20 anos, morreu na BR-153, de Goiânia e Aparecida, num acidente de moto, desviado da igreja. Bateu e morreu na hora. Não teve o seu último momento. Pastor, mas por que o senhor está falando isso? Quando você estiver sozinho na sua casa, ou você estiver com alguém, pecando contra o Senhor, lembre-se que pode ser o momento que Ele venha. E aí? Você não vai ter tempo de se arrepender, Deus. Você não vai ter tempo de voltar lá atrás. Por isso que nós precisamos viver nossa vida, todos os momentos, entendendo que é o último momento. Realmente fazendo com que a palavra, até que Ele venha, até que o Senhor venha, seja verdade na nossa vida. Queridos, e é em todos os aspectos. É na sua forma de andar, na sua forma de falar, na sua forma de vestir, na sua forma de se relacionar com as pessoas. Pastor, mas Deus se preocupa com isso? Claro. Claro que Ele se preocupa com tudo isso. Olha só o Velho Testamento. Eu acho interessante, irmã Lúcia, quando Deus começa a falar para fazer o tabernáculo, Ele se preocupou até com a roupa íntima do sacerdote. Até como tinha que ser a roupa íntima do sacerdote, Ele falou, olha, precisa ser dessa forma. Agora eu te pergunto, o Deus lá do Velho Testamento é diferente do Deus de hoje? Não, de repente ele é. Ele evoluiu. Agora ele acompanha as redes sociais, né? É assim? Então ele se preocupa, queridos, até da forma que você se veste. Quem dirá quanto mais as outras coisas que você faz. Então nós precisamos entender isso. Que o Senhor, Ele quer realmente vir encontrar uma noiva santa, uma noiva imaculada, uma noiva pura. Ele quer vir encontrar jovens que realmente deram o melhor da sua vida para servir e fazer o melhor para Ele. Mas da forma correta, da forma certa, da forma santa. Não é de qualquer forma, não é caindo, levantando. Crente ou jovem, ele não pode ser crente montanha-russa, queridos. Sabe o que é ser crente montanha-russa? Está em cima, está embaixo. Está em cima, está embaixo. Não pode, você precisa ser constante. Na passagem que foi escolhida, né, o texto que foi escolhido como tema desse congresso, ele está inserido nas cartas que é escrita às igrejas da Ásia. E esse texto em específico, ele está dentro da carta que é escrita à igreja de Filadélfia. E quando ele diz, em breve venho, ou na tradução ampliada, como eu falei, até que ele venha, está dentro da carta que é escrita à igreja de Filadélfia, ou seja, a igreja modelo, a igreja que é padrão, a igreja que é exemplo para as outras. Você acha que é à toa? Você acha que foi colocado ali por acaso? Não, queridos, é porque Deus espera que nós sejamos padrão, nós sejamos modelo, nós sejamos referência para aquelas pessoas que estão à nossa volta, até que Ele venha. É isso que Ele espera de cada um de nós. É isso que Ele espera de você. É isso que Ele espera dos jovens. E às vezes você achar que perder a sua juventude na igreja, você está perdendo. Não, querido, você não está perdendo, você está ganhando. Porque o que você vai juntar são riquezas espirituais para uma vida futura. Hoje um brasileiro vive em média de 80 anos, 85 anos, 90 anos. É alguns bem-aventurados que passam da casa do 100. Mas eu queria que você fizesse um exercício comigo agora. Imagine 80 anos ou 100 anos dentro de uma eternidade. Para aí, feche o seu olho um pouquinho agora e tenta imaginar isso. Dentro de uma eternidade. Você consegue dimensionar o que é 80, 100 anos dentro de uma eternidade? Queridos, é nada. É nada. Para que
nós fazemos é impossível. Quando eu paro e começo a pensar na eternidade, eu largo de mão. Porque não tem como você dimensionar aquilo que é eterno. Seria a mesma coisa que você imaginar um décimo de segundo dentro de uma hora. Então, às vezes aquilo que nós investimos na casa do Senhor, entregando a nossa vida a Ele, mesmo na juventude, vai ser nada diante de tudo aquilo que Deus pode nos dar e tudo aquilo que Ele tem a nos oferecer. Porque tudo já está pronto. Porque Jesus foi preparado tudo assim. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vocês possam estar. Todos nós queremos estar com Deus, sim ou não? Sim. Se você for lá para a Avenida Goiás, a Avenida Goiás nem tanto, que não está tão movimentada hoje em dia mais. Mas se você for lá para a Avenida Anhanguera, parar 100 pessoas e perguntar para essas 100 pessoas: você quer ir para o céu ou para o inferno? Quantas vão responder que quer ir para o céu? 100. 100 vai responder que quer ir para o céu. Todo mundo quer o céu. Mas eu quero te perguntar: você está disposto a tomar a cruz e seguir até o céu? Porque foi isso que Jesus falou: aonde eu estiver, você também vai estar. Agora pare e olha a caminhada dele. A caminhada dele foi caminhada de cruz. E é por isso que ele disse: olha, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Queridos, negar a si mesmo não é fácil. Negar a si mesmo não é fácil. É um trabalho que você precisa fazer todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Principalmente para quem é jovem. E eu falo porque eu já fui jovem. Hoje tenho um pouco mais de 40, mas eu já tive 19, já tive 20, já tive 21. E sei o quanto eu fui custoso. Né, minha pastora? Sei o quanto eu fui custoso. Né? Minha pastora ali, que é desse tempo, irmã Fábio, irmã Neusângela, o evangelista Robildo, o jovem Benoí dava trabalho. E não era pouco não, até o dia que eu entendi essas realidades e falei: não adianta eu estar aqui só por estar. Não adianta. Porque se ele vier do jeito que eu estou, eu vou ficar. E aí eu perdi tudo aquilo que eu fiz. Então, queridos, até que ele venha, deseje realmente isso. Até que ele venha, viva realmente isso. Faça como aqueles jovens Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Abra mão de tudo aquilo que o mundo pode te oferecer de bom. Agora imagine, tem alguma irmã aqui na igreja que cozinha bem, pastor? Várias. Então, para não complicar o pastor, né? Quem aqui seria mais pobre? Irmã da igreja que cozinha seria mais pobre. Os irmãos já comeram a comida dela. É claro, é mais top, é melhor. A melhor. Patrícia, a maioria dos irmãos já desfrutaram da comida dela. Agora imagina, a irmã Patrícia chega aqui e fala para os irmãos, né? Irmãos, fiz um banquete lá na minha casa. Pensa, tudo que você já comeu de bom que eu fiz é 10 vezes melhor. Está preparado lá para vocês. Aquele negócio show, né? Você chega, só de pensar, você já está com água na boca. Agora imagine, com todo esse manjar, com todas essas coisas deliciosas, você tem que falar para ela assim: não quero. É fácil? Foi possível aqueles jovens. Porque o que estava sendo oferecido para ele, pastor João, era da mesa do rei. Era a melhor comida, era a melhor bebida, era tudo de melhor que existia naquele rei que estava sendo oferecido para aqueles jovens. Mas eles disseram não. Eles disseram não. E hoje, queridos, às vezes, o diabo, ele não precisa nem de muito esforço para oferecer algo, não só para jovens, mas para as pessoas. E a pessoa cair. Não precisa nem de muito esforço. Não precisa nem de muito esforço. E às vezes, você talvez já viu isso, ou já ouviu, às vezes tem situações que nós estamos e falamos assim: não, mas é culpa do diabo. E o diabo está do lado olhando para você e fala assim: não me envolva nisso não. Não me envolva nisso. É uma irmã que a gente gosta muito dela, acho interessante uma vez a gente brincando, reunido. Eu falo, a gente conversa um negócio, cartão para ela assim, não vou falar o nome, mas ela vai saber que eu estou falando dela, né? Falou para ela assim: mãe, isso
então o diabo melhor fala assim, não me envolva nisso. Porque a própria pessoa não precisou nem de muito empurrar para ela ir para o caminho da perdição. E agora eu te pergunto, mas como, pastor? Imagina aí, você talvez que tem um namorado, uma namorada, quando você está sozinho com o seu namorado, com a sua namorada. Eita, hein? Agora o bicho começou a pegar. Quando você está sozinho com o seu namorado, sua namorada, o diabo precisa nem empurrar, queridos. Não precisa nem empurrar, porque o povo já está aí com conta pronta. E até que ele venha. E depois canta até que ele venha. Queridos, entenda, Deus te chamou para viver uma vida diferente. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para você viver uma vida diferente. Eu já assisti vários filmes de Jesus. Vários filmes de Jesus, vários. Mas o dia que eu assisti Paixão de Cristo, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, foi o filme que mais impactou minha vida. Foi o filme que eu saí chorando e falei, gente, Jesus não merece o que eu faço por ele, não. Por tudo que ele passou, ele merece isso, não. E é por isso que eu te digo que remorso não vai te levar para o céu, Deus. O que te leva para o céu é arrependimento. Diga comigo assim, arrependimento. Arrependimento é o que me leva para o céu. Então, quando você pecar, não adianta você se arrepender e depois fazer a mesma coisa de novo. Porque você na realidade não se arrependeu. Você teve remorso. Teve consciência pesada. Todos aqui já foram crianças, não já? Você lembra que você fazia aquele negócio, a mãe falava para você assim, não faz isso? E você fazia o quê? Fazia. Aí você ficava com o quê? Eita, minha mãe vai me acabar com a minha vida. Minha mãe vai me matar. E aí, às vezes, sua mãe, talvez fosse bem compreensiva, ela só brigava, falava você não fazer aquilo mais, né? Só te dava uma chamada e um puxão de orelha. E aí, de repente, você fazia o quê? De novo. E aí, viu o quê? Eita, minha mãe vai me acabar. Agora ela acaba comigo com isso. Agora ela acaba com a minha vida. Remorso. Porque sempre faz novamente. Nunca se arrepende. E o que nos leva para o céu, queridos, é o arrependimento. E o Senhor Jesus está de olho em nós todos os momentos. O Senhor Jesus está de olho em nós em todas as oportunidades. Quando eu estou sozinho com a minha esposa, quando eu estou sozinho com a minha namorada, com o meu namorado, quando eu estou lá na faculdade, quando eu estou lá na escola, Jesus está te olhando até quando você cola. Para os estudantes, né? Ah não, mas Jesus não se importa com isso não. Ai, triste de você que se engana dessa forma. Ah não, Jesus não se importa com isso não. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade. E quem cola não está usando a verdade. Então, só para você entender, queridos, que às vezes são essas pequenas coisas que nos tiram do caminho do céu. São essas pequenas coisas que nos fazem contaminar o manjar daquilo que o diabo tem oferecido. É aquilo que eu olho, é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu tenho consumido. O que você tem consumido nas redes sociais, queridos? Jovens. Estamos no congresso de jovens, né, Luiz? Então temos que falar para jovens. O que você tem consumido nas redes sociais? São coisas que edificam? São coisas que melhoram a sua vida? Ou você está acompanhando lá a celebridade A, B, C, para ver com quem ele casou, deixou de casar, o que ele fez, o que ele não fez, a pensão que ele pagou, ou que deixou de pagar? Eu costumo dizer, eu uso um exemplo, para ficar fácil de entender, talvez nem todos conheçam, mas existe um filósofo contemporâneo nos dias atuais, chamado Mário Sérgio Cortella. Um homem excepcional, né, que nos ensina muito através daquilo que ele fala. Eu costumo dizer o seguinte, que às vezes não é porque nós não temos a oportunidade, às vezes é porque nós não queremos. E eu digo o seguinte, que se você for olhar as redes sociais de um humorista como o Whindersson Nunes, nada contra ele, queridos, mas de 10 coisas que ele fala, se você aproveitar uma ainda, é cheio de milhões de seguidores, e você vai ver que o Mário Sérgio Cortella não tem nem a metade.
Aí eu te pergunto, o que você tem consumido? O que você tem trazido para a sua vida? Quantos aqui conhecem o pastor Lucinho, de Minas Gerais? Certa vez ouvindo uma pregação do pastor Lucinho, ele falando como é que essa geração de hoje quer ser uma geração curada, quer ser uma geração transformada, quer ser uma geração abençoada. Ele falando sobre música. Se elas ouvem as músicas que se produzem hoje, é funk proibidão, é música de eu levei chifre, mas eu te amo, estou com você assim mesmo, é música, não, você me bate, mas eu te quero. O que você tem consumido é o que tem definido você. Ah, não, mas não tem nada a ver. Vai chegar aquele dia em que nós vamos saber se tinha a ver ou não. E talvez seja tarde demais para você entender que realmente tinha alguma coisa a ver. Amém? Não se contamine com aquilo que o mundo te oferece, porque aquilo que Deus tem para te dar, como a sua própria palavra diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. É tão especial que é, porque os planos e os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos próprios planos e sonhos. Então vale o sacrifício, Deus. Vale a pena abrir mão de tudo isso em favor de viver uma vida santa. Vale a pena abrir mão de tudo isso para viver uma vida realmente com Deus. Para viver uma vida realmente aonde não apenas canto, mas eu vivo na minha vida, declarando em todos os momentos, até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele venha. E Ele não vem para qualquer um. E Ele não vem de qualquer forma. E Ele não vem a qualquer momento que você esteja esperando. Então viva a sua vida esperando realmente a volta do Messias. Viva a sua vida realmente esperando a volta do Mestre. Amém? Quero chamar os irmãos do louvor. Glória a Deus. Que eles entendam, Deus ele só pode dar para aquele que quer. Deus só pode dar para aquele que espera receber algo. Deus só pode dar para aquele que está com o coração desejoso. João Batista, quando ele estava pregando e batizando as pessoas, uma frase que ele falou que eu acho muito interessante da pastor João. Ele olhava escribas, fariseus, aquele povo perdido, todo mundo soldado romano, todo mundo vindo e se batizava. E aí João Batista virava para essas pessoas e perguntava assim: o que vocês querem? O que vocês vieram fazer aqui? Porque ele precisava entender o que aquele pessoal estava procurando. Se eles estavam entendendo. Então, o Senhor, Ele está pronto a nos dar, está pronto a nos abençoar, está pronto a falar com cada um de nós. Mas nós precisamos querer ouvir. Nós precisamos querer receber. Nós precisamos querer mais de Deus. E nós demonstramos que nós queremos mais de Deus quando nós caminhamos em direção a Ele. Quando nós caminhamos em direção àquilo que Ele tem para nós. Quando nós caminhamos em direção ao alvo. Quando nós caminhamos em direção àquilo que Ele tem nos oferecido. E congressos como esse, eles são oportunidades para recebermos da parte de Deus aquilo que às vezes nós não receberíamos num culto normal. Porque entenda, todo evento ele é preparado espiritualmente antes. Os líderes de jovens aqui num belo dia, né, pastor João, só falou assim: vamos fazer um congresso de jovens, vamos trazer pregador A, B, C, vamos trazer equipe de louvor, vamos fazer um movimento. Não. Primeiro eles se preocuparam com um espiritual, para que cada pessoa que entrasse por aquela porta, queridos, fosse tocado pelo Espírito Santo, fosse alcançado pelo Espírito Santo. Eles oraram, eles jejuaram, eles pagaram o preço, eles correram atrás, para que você hoje pudesse receber da parte de Deus. Mas para receber, queridos, eu preciso querer. Aquela
mulher samaritana, ela estava no poço. Ela estava desejosa de algo. Ela queria algo. Quando Jesus chegou e falou: olha, eu tenho água que flui como rios de água viva. Ela recebeu aquilo que ele realmente fluiu, rios de água viva de dentro dela, porque ela queria. Deus não pode dar para quem não quer. Deus não pode abençoar quem não quer. Deus não pode fazer por aquele que está duro, arrependido. E às vezes ele não espera muita coisa. Ele só espera, irmã Lúcia, eu dizer assim: olha, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. É tudo que ele espera. É tudo que ele espera. E você essa noite tem essa oportunidade de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui. Talvez toda a palavra falou com você no seu coração. Talvez metade, talvez uma pouca parte. Mas uma coisa eu tenho certeza: algo Deus falou no seu coração essa noite. Algo Deus falou no seu coração essa noite. E aí a pergunta é, queridos, como o João Batista falava: o que vocês querem? A minha pergunta para você é: o que você vai fazer com aquilo que Deus falou com você hoje? O que você vai fazer com aquilo que Deus falou com você hoje? Qual será a sua atitude? Qual será o seu posicionamento? Como eu falei aos irmãos, né, pastor? O pastor ainda falou: tem que pegar, por exemplo, pastor Benoit, né, que vai estar trazendo um monte de irmãos, né, mas não vieram, pastor João, só para prestigiar. Cada um daqueles irmãos está ali durante 2 semanas, orando e jejuando por este evento. Você me pediu? Não me pediu, porque eu entendo como funciona o mover no reino de Deus. E graças a Deus, Deus me deu irmãos que encararam a missão junto. Oraram 2 semanas, jejuaram 2 semanas para o mover de Deus hoje nesse lugar. Então eu te digo: existe um Deus que abençoa, existem canais que Deus vai usar, mas existem pessoas para receber? Existem pessoas para receber? Então eu pedi autorização do pastor Bruno, né? Ele falou: você está só na frente, não sabe o que ele está falando. Então eu quero chamar aqui à frente, né, as intercessoras da nossa igreja, irmã Juliana, irmã Fábio, irmã Neuza, minha pastora Conceição, pastora Luciene, evangelista Romildo, irmão Edson, se colocarem aqui à frente. Amém, Senhor. São pessoas que buscaram, como eu falei, 2 semanas de Deus para ministrar na sua vida hoje. Para ministrar na sua vida hoje. E se você crer, se você tiver fé, se você tiver um coração disposto a receber da parte de Deus, Ele vai fazer muito na sua vida. O avivamento virá na sua vida. Basta você crer e você querer receber. Amém? Quantos irmãos do louvor vão estar ministrando essa canção? Nós vamos estar orando. E você que quer ser abençoado, receber uma bênção da parte de Deus, receber algo da parte de Deus, sai do seu lugar, vem até aqui à frente. E esses irmãos vão estar orando por você. E vai estar ministrando a bênção de Deus na sua vida. Não aquilo que você precisa, mas aquilo que Deus quer fazer. Porque mais do que nós precisamos, é importante aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Comece a orar. Antes de você vir, comece a falar com Deus aí. Comece a falar com Deus aí. Comece a colocar a sua causa, a sua situação, a sua condição diante dele. Aquilo que você precisa. Aquilo que você tem.